Eu convido, então, o nosso irmão Ricardo Lindemann. Para aqueles que ainda não conhecem, o Ricardo é doutor em ciência da religião, com tese em filosofia do yoga. Ele é mestre em filosofia, engenheiro civil, ex-presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, coordenador da Regional Centro-Norte, ex-membro do Conselho Mundial da Sociedade Teosófica, bispo da Igreja Católica Liberal, coautor da obra Tradição e Sabedoria, com Pedro Oliveira, autor de A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistérios, tradutor de Krishnamurti aos pés do mestre Bhagavad Gita pela editora Teosófica, e também é astrólogo. E hoje ele vai falar sobre karma. Com você, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade, agradecer a Márcia pela apresentação e também a toda a organização da Escola de Verão que nos oportuniza, então, essa reflexão tão importante, eu diria, da vida como uma escola, não é? Porque, afinal, é justamente esse movimento da aprendizagem e da transformação. Então, o que nem sempre é compreendido é que, embora haja um efeito coletivo, porque nós estamos todos interligados numa família, numa comunidade, num país, num planeta, existe também, obviamente, o aspecto individual do karma. E essa inter-relação traz perguntas como ontem surgiram, que foram motivadoras de uma série de reflexões. Até onde o karma coletivo pode me induzir individualmente e vice-versa, até que ponto eu, como indivíduo, talvez possa influenciar a coletividade. Palavras muito bem colocadas já pelo irmão Otávio Ernesto Marquezine, e a Ana Cristina nos chama, de fato, a arrumar a nossa bagunça dentro de casa. Eu, depois terminei a tese, ainda estou sucumbindo aqui em vários livros, e a minha esposa já deu uma data final para fim de fevereiro. Então, eu tenho que resgatar toda essa papelada que, graças a Deus, vocês não veem, que está oculta aos vossos olhos, mas que me cerca. E dessa tese, agora eu tenho sei lá quantas versões, então gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões também, perdão, do livro A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistérios, porque vejo na astrologia, como dizia Annie Besant, a expressão do karma maduro e, como dizia Stephen Arroyo, a ciência do karma. Então, se nós vemos como os astros nos dão as datas, onde, pelos alinhamentos planetários, os créditos ou os débitos são conduzidos à nossa conta individual, né? Isso vai explicar muitas das perguntas e por que na mesma família a pessoa, às vezes, nasce na mesma data, ou se vocês compararem mapas astrais de pessoas da mesma família, vão se surpreender como certos planetas estão alinhados, apesar de terem passado várias gerações, eles retornam ao ponto, não é? Uma das cartas dos mestres diz que o processo do Pralaya pode ser comparado, talvez, ao parar de um relógio por falta de corda, por hipótese, e aí, quando ele é retomado, a gente dá corda de novo no Srishti ou do Manvantara seguinte, ele retoma exatamente do ponto em que ele havia parado, e é assim que o mapa de puxa a encarnação seguinte. Me perdoem se, de alguma maneira, cito aqui o meu próprio livro, mas, nesse caso, Tradição e Sabedoria, numa das passagens da nossa ex-presidente Annie Besant, que dizia: poucas coisas, talvez, são tão perigosas como um pequeno conhecimento da lei do karma. E, infelizmente, muitos de nós paramos no ponto do pequeno conhecimento. Então, o problema surge
justamente porque as pessoas, muitas vezes, têm uma visão superficial do karma e não aprofundam, por exemplo, sem dividir o karma maduro, o acumulado e a informação, prarabdha, sanchita e kriyamana, ou agami, às vezes também chamado, é muito difícil entender a manobra do karma individual. E quando ainda ingressa, perdão, o karma coletivo, não é? Então, que é um quarto componente importante, aí a equação fica mais complexa para se compreender exatamente o que vai acontecer. Então, ontem foi sugerido daquele acidente lá, num ponto turístico de Minas Gerais, numa lagoa, se compreendi bem, caiu uma pedra e todos morreram no barco. Então, a gente fica pensando, se o barco tivesse 10 metros para frente ou 10 metros para trás, será que a pedra ia atingir? Ou por que todos que estavam naquele barco morreram? Às vezes tem uma pessoa com Júpiter na oitava, foi citado aí, o outro que sentiu uma vontade no avião de caminhar um pouco mais para frente, e foi o único sobrevivente que todo mundo morreu. Então, essas coisas, olhando o mapa astral, aparecem. Mas eu gostaria de considerar que se tratam de leis universais, como a Jo bem destacou, o Marcelo Luz também ontem, e que, como também dizia o nosso irmão Paulo Câncer, não existe mau karma. Se todo o karma é processo de aprendizagem, se todo o karma é, na verdade, uma aula particular para nós. Porque, se não for para nós, alguma força providencial nos salvará. A gente cai do navio ou do barco antes de chegar no ponto, ou chega atrasado porque furou um pneu e perde a entrada do barco, ou como o Calhaça, que eu citei ontem, queria entrar no voo 474 da Air France de qualquer jeito, mas o cara tinha Sol, conjunção, Júpiter em Sagitário, era um sortudo. Então, o passaporte dele estava vencido, brigou com o pessoal lá, não é, no guichê da companhia aérea, não pôde ingressar. Então, ele foi salvo pelo gongo, como, em geral, a expressão popular muito bem narra. E outros, como o meu tio, que eu presenciei, não quiseram ingressar no avião. Meu tio ia no voo da Hermes Macedo, na cadeira número 8, sonhou algo estranho, acordou com muito medo e não foi, estava só caindo um chuvisquinho, e ele disse que tinha uma tempestade, isso só no sonho dele, porque não havia evidência nenhuma de tempestade, e fizeram até piadas dele. O fato é que o avião caiu, e eu ainda fiz o mapa do filho de alguém que perdeu todos os parentes perdeu o pai e tudo mais tios, naquele acidente que foi trágico no Rio Grande do Sul, e aparece no mapa do filho. Então, eu quero dizer, o karma coletivo de uma família é interligado. É mais fácil falar do karma coletivo de uma família do que de um país inteiro. Mas talvez vocês lembrem de mim no segundo trimestre de 2022, quando Saturno alcançar o ascendente do Brasil. Então, aí nós vamos ver coletivamente um ciclo de ajuste de contas para o qual todos nós estamos nos preparando, e uma grande primavera para o mundo, que é a chegada do Plutão em Aquário, onde ele ficará 15 anos, me corrijo, 21 anos, até 2044, e onde eu acho que virá a grande profecia da Era de Aquários, não é? De que a última vez foi a Revolução Francesa, dessa vez seria a paz mundial pela Federação das Nações, conforme Leadbeater prevê no epílogo, juntamente com Bezan, do livro O Homem, de onde como vem, para onde vai. Então, se eu estiver correto nas minhas avaliações, será em 2029, no mês de maio. Mas eu vou ler aqui, eu evito citar essas coisas, porque senão, se eu errar, aí vão dizer que Leadbeater e Bezan erraram. Não, essa parte por a data é minha, certo? Já coloquei isso em julho de
2011 na revista Sofia, e estou esperando. Estou esperando se o meu cálculo está correto. O ponto importante, então, citado por Annie Besant, é que, em caso nenhum, o homem pode sofrer pelo que não praticou. Mas, se aparece uma ocasião imprevista de se livrar de uma obrigação passada, é bom que o faça, livrando-se para sempre deste encargo. A doutora Besant dá um show de conhecimento de filosofia oriental nesse livro, A Sabedoria Antiga, que estudamos aqui às terças-feiras. Eu suponho que estamos por recomeçar na próxima semana. Depois peço que me corrijam se eu estiver errado, às 19h30. Mas o ponto importante é justamente compreender que, sem dividir o karma maduro, que é o que está previsto astrologicamente, vamos chamar assim, como diz a Annie Besant, que pode ser lido por um astrólogo competente, aí é uma dificuldade de encontrar esse personagem, mas seja como for, está escrito naquele ciclo previsto para aquela encarnação. Enquanto que o karma acumulado é a grande parte da pizza que não deu para pôr naquela fatia que a gente vai comer hoje, porque não dá, ou vocês querem comer a pizza inteira. Então, a escola da vida prevê uma certa fatia de karma ou de instrução, porque o karma também nos coloca em posição de aprendizagem, não é isso? Eu vou ler o que diz Radhakrishna sobre isso, não é? Que a tendência cega ou não inteligente de Prakriti, ou seja, da matéria, não pode levar à ordem e harmonia do universo quando o homem sofre com os seus karmas. É Deus, é Ishvara, né? Que guia a evolução de Prakriti. E aqui ele está, vamos dizer, sempre zelando para que o desenvolvimento de Prakriti ou da matéria possa servir aos interesses dos purushas ou dos espíritos. Então, na filosofia oriental, existe a clara ideia de que a bondade de Deus se manifesta preservando leis justas, para que nesse universo todos aprendam. Então, a síntese máxima da teosofia que eu já encontrei, talvez demasiado ousada de Leadbeater, mas ele pôs numa linha. Deus é bom, o homem é imortal e colhe o que semeia. Claro que essa parte do homem que é imortal, que é a parte verdadeira, é a sua alma, né? Então, a expressão completa em Luz no Caminho, ou, na verdade, no Itílio Lótus Plano da mesma autora, que, na verdade, por sua vez, remete ao mestre que a inspira, é de que a alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, na verdade, nós estamos aprendendo com essas experiências, e se eu puder me situar no núcleo da filosofia do yoga, é então dito, já como citávamos com Radhakrishna, que Ishvara tem que conduzir os purushas através de leis universais a um processo de aprendizagem. Isso fica explícito no Sutra 2.14. Elas, essas vidas, terão alegria ou vício como seu fruto, conforme sua causa seja... Elas terão alegria ou tristeza como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício. Então, há um processo claro de semeadura e colheita. Eu vou até ler os 2 sutras anteriores para contextualizar. Patanjali, que, para quem não lembra, foi o fundador do yoga clássico, através do seu livro aqui comentado por Taimini, que é o centro da minha tese sobre o Yoga Sutra, como ciência do autoconhecimento, ele diz: o reservatório dos karmas, os quais estão enraizados nos kleshas, ou seja, nas aflições, na ignorância humana, causa toda espécie de experiência na vida presente e nas futuras. Enquanto a raiz estiver ali, a raiz é a ignorância, é o primeiro klesha, a vidya, precisa amadurecer e resultar em vidas de diferentes classes, duração e experiência. Então, quando a pessoa nasce, isso já está embutido.
o conteúdo da duração da vida, das experiências básicas da classe que a pessoa nasce, e elas terão alegria ou tristeza, como já disse, como seu fruto, conforme sua causa seja virtude ou vício. Então, a classe já também pressupõe uma situação de relação com o todo de um país ou de uma família, a situação em que o indivíduo nasce, se ele é o primeiro filho, o segundo ou o terceiro, quais responsabilidades vai cair a cada um, porque, de repente, morre o pai ou os pais se divorciam, alguém tem que assumir as funções. Então, tudo isso faz parte de um processo interligado, de um karma coletivo, no caso, o exemplo é da família, mas, se vocês considerarem o exemplo macro, pode ser um país, pode ser o planeta. Nós estamos num momento esperando o dia 23 de março de 2023, por isso um dos meus alunos disse para mim, quando virou o ano, Feliz 2023. Então, ele já entendeu que o ano de 2022 é um ano de transição. Não que seja uma desgraça final, o Armagedon, fim do mundo, tem gente falando em fim dos tempos, mas é o restinho do Plutão em Capricórnio. Vocês ouviram falar que Plutão é o regente do Escorpião, in cauda venenum, diziam os latinos, não é? Que o Escorpião guarda o veneno na cauda. Então, no finzinho, é que ele dá a última espetada. Então, vocês não suponham que o ano de 2022 vai ser uma marmelada. Isto aí vocês já estão sentindo no início, e do ponto de vista astrológico nem entrou, porque ele entra só no equinócio, ou seja, em 21 de março de 2022. Isso aqui ainda é resíduo da quadratura de Saturno com Plutão do ano de 2021, que ainda estamos processando. E todo esse processo poderia acabar num momento simples, em que algum cientista descobrisse a cura, um remédio que curasse a doença. Mas não é assim, porque tem que esgotar aquele karmazinho para despertar a coletividade para a necessidade de uma paz mundial. E nós sabemos que foi o ser humano que criou esse vírus, ele não veio de Deus. Se, por um lado, a versão mais branda é de que foi um ensopado de morcego, ou das fezes do morcego caiu no pangolim, eu não vou entrar no horror que deve ser esse mercado e o que se come lá em Wuhan, mas não vou recomendar para vocês fazer ensopado de morcego. Acho que nem vou entrar nesse assunto, porque sou vegetariano e acho uma agressão desnecessária aos animais, esse tipo de coisa. Porém, se essa é a primeira versão, a outra de que poderia ter escorregado de um laboratório de armas biológicas e outras pesquisas, prefiro, como não tenho provas, nem desenvolver a tese. Mas o fato é que, seja numa ou na outra, foi o ser humano quem criou as condições para esse vírus se tornar uma pandemia. Estamos todos concordando neste ponto? Então, como dizia muito bem Platão, a responsabilidade é de quem escolhe, Deus está inocente nisso. O ser humano está apenas colhendo o que semeou. Então, eu vou voltar de novo. Deus é bom, o homem é imortal e colhe o que semeia. Estamos aprendendo, o nosso processo de transformação vem da aprendizagem das circunstâncias que nós mesmos criamos. E a grandeza de Deus está em preservar as leis universais que nos dão um caminho de saída. Não sei se isso fica claro para todos, mas eu citaria, por que não, a conclusão de Woodruff, que, na verdade, é mais conhecido como Avalon, né? na sua magnífica obra da serpente, do poder da serpente, se refere, na verdade, a Krishna, a Kundalini é justamente chamada de Serpent Power, né?
Aqueles que geram bom karma, mas com desejo e autoestima, ou sakama, vão na morte para o céu e depois colhem sua recompensa em um bom nascimento no futuro, na Terra. Pois o céu também é um estado transitório, o Svarga, o Devachan. Os maus são punidos por maus nascimentos na Terra e sofrem nos infernos, os nirayas, e são também transitórios. Esse é um ponto importante, porque são estados de consciência. E, portanto, cessada a causa, cessa o efeito. Não existe inferno eterno na tradição oriental. E aqueles, no entanto, que se livram de todo esse desejo de autoestima e trabalham desinteressadamente, é o que se chama Nishkama Karma, a ação sem desejo e recompensa pessoal, realizam a natureza de Brahman, ou a divindade, que é Satchidananda, ou a existência, consciência e bem-aventurança, e esses tais são liberados. Então, em síntese, enquanto nós não aprendermos a viver, não para nós, mas para o mundo, como dizem os mestres nas cartas, nós não encontraremos a porta de saída dessa escola, porque não teremos aprendido o essencial, que é a unidade da vida. Então, o que, na verdade, a doença da pandemia nos desperta, vem no sentido de nos educar para a nossa participação no karma coletivo e o que nós podemos ajudar para despertar o sentimento pela paz mundial, pela necessidade das nações trabalhar em conjunto e não cada uma querendo salvar só a si, ou se nós simplesmente ficarmos com vacinas para alguns países e deixarmos outros subdesenvolvidos na África ou sei lá onde, sem a vacina, volta como uma nova variante. Então, é interessante como a doença está obrigando o ser humano a assumir responsabilidade pela humanidade como um todo, e não só para o meu país. Não sei se eu me faço claro, mas acho que as palavras e as circunstâncias falam por si mesmo. Então, isso está vindo antes da Federação das Nações, que na Era de Aquário deve gerar o fim das guerras, e aí a reversão de armas em arados. Aí o gasto de $1 milhão, que é gasto por minuto em armamento, pode ser conduzido para salvar a humanidade da fome, da ignorância, que é a causa do mal, como já dizia Platão e Patanjali, Buda, Shankara, e acho também o Cristo, ao dizer: conhecereis a verdade vos libertará, porque não Krishna, na Bhagavad Gita. Então, se há uma carência do conhecimento da verdade que nos aprisiona à matéria e ao sofrimento, deve ser pela sabedoria, e essa é função da teosofia, levar ao mundo. Se não, me permitam fazer uma breve leitura também de Jung, como cito do meu próprio livro. O que acontece a uma pessoa é característico dessa pessoa. A regra psicológica diz que quando uma situação profunda não se torna consciente, acontece exteriormente como sorte ou destino. Aí ela vem uma cobrança do karma, de fora. O mesmo é dizer que, quando o indivíduo não tem consciência de suas contradições profundas, podemos dizer também a humanidade não tem consciência de suas contradições profundas e antifraternais e contra o meio ambiente e tudo mais, o mundo deve necessariamente encarnar o conflito e dividir-se em metades opostas. Aí o mundo vira a batalha de Kurukshetra, aí o mundo vira uma luta entre o bem e o mal. É essa coisa que nós estamos vivendo a cada dia. Não é? Também, no nível individual, como foi perguntado ontem, mas dá para saber quem vai morrer, quem não vai, vejam o que diz o Bispo Lidbitya. É provável que, na maioria dos casos, a maneira e o momento exato da morte não sejam fixados antes nem no momento do nascimento. Os astrólogos dizem que, em muitos casos, não podem prever a morte da pessoa cujo horóscopo estão examinando. Na verdade, é mais fácil ver a morte no mapa dos filhos do que do próprio moritur, né? O moribundo. Eles mencionam que, em certas épocas, as influências maléficas são fortes
e que a pessoa em questão poderá morrer. Mas, se não morrer, sua vida continuará até outra ocasião em que os aspectos malignos novamente o ameaçarão e assim por diante. Pode ser que essas incertezas representem pontos em aberto para decisões posteriores, dependentes de modificações introduzidas pelas ações da pessoa durante a sua vida atual e o uso que fez de suas oportunidades. Então, eu vou enfatizar um ponto que nem sempre as pessoas percebem. O karma só traz a oportunidade, ele não obriga a nossa conduta. Esse também é um ponto enfatizado pelo bispo Levi. Contudo, não há dúvida de que os caldeus estavam certos em afirmar o poder da vontade humana para modificar o destino kármico do indivíduo. O karma pode colocar um homem em determinado ambiente ou sob certas influências, mas não pode impeli-lo a cometer um crime, ainda que esteja em circunstâncias em que se veja necessitado de muitíssima resolução de sua parte para não perpetrá-lo. Ele tudo empurra ou tenta ele àquela conduta, mas isso ainda é oportunidade, não é o resultado final. Assim, nos parece que, então como agora, a astrologia não vai além de prevenir o homem das circunstâncias em que terá de se encontrar em tal ou qual época. Então, as datas podem ser fornecidas. O que vai acontecer depende da intervenção humana. Mas o definido vaticínio de sua conduta em tais circunstâncias só pode basear-se teoricamente em probabilidades, ainda quando saibamos que essas probabilidades estão muito próximas da certeza no caso do homem abúlico da rua, ou seja, o homem sem vontade é praticamente conduzido pelo vento, não é? Mas há uma margem de livre-arbítrio. Eu citei essas passagens do meu livro porque ele faz uma coletânea de muitas respostas às perguntas sobre o karma coletivo que ontem eu vi formuladas. E, se me permitirem, a mais extraordinária de todas, no meu entender, é a resposta de Annie Besant, que compara com um veleiro que recebe o vento. Claro, nós não podemos mudar a direção do vento, nós não podemos mudar as correntezas da água, mas nós podemos usar as velas mudando seu ângulo, bordejando, que é pôr o corpo na borda e inclinar o iate, a vela, para pegar no outro ângulo. Isso é iatismo. Foi assim que na Rodrigo de Freitas nós tivemos aí a medalha de ouro. E por quê? Porque alguém teve mais habilidade que os outros, embora o vento e as correntezas fossem iguais para todos. Então, o senhor Leadbeater até lembra que a gente pode se libertar e atingir o estado da iluminação do Buda antes da sétima raça raiz, quando todos praticamente vão estar nesse estágio. Mas agora, alguns podem se antecipar e encontrar Nishkama Karma, a ação sem desejo de recompensa, e se libertar. Ela diz, quando navegando com vento, bom, eu vou pegar a fase até meio futebolística da doutora Besant, se eu posso assim dizer, não sei se ela tinha algum sangue celta ou brasileiro, vocês podem algumas vezes enganar o destino quando não podem encontrá-lo face a face. Então, ela está driblando o destino. Isso aí é um técnico de primeira qualidade. Quando navegando com ventos contrários, o navegante não pode mudar o vento, mas pode mudar a direção das velas. Ele não pode mudar o karma maduro, mas ele pode introduzir o Kriyamana Karma agora, karma informação. A direção do navio depende da relação das velas com o vento, e por meio de um bordejo cuidadoso pode-se quase que navegar contra um vento adverso, quer dizer, em zigue-zague, e com um pequeno trabalho a mais chegar ao porto desejado, desde que pelo menos eu saiba para onde eu quero ir, porque tem gente que nem isso não sabe. Isso é uma parábola a respeito do karma. Se você não pode mudar sua sorte, mude a si mesmo. Isso é a transformação. Karma é a aprendizagem
e transformação. Só que uma coisa não obriga a outra. Se eu não aprender com o karma, só vem a oportunidade de eu me desgostar com a circunstância, fico recalcado, e diz, não, o sujeito sofreu e ficou bonzinho. Não, ele pode ter ficado recalcado e virar um grande serial killer, e de briga com o mundo e com a sociedade. O sofrimento não garante a ninguém evolução. A resposta do espírito à oportunidade ou ao desafio kármico é que há aprendizagem que produz a transformação. Então, ela diz, se você não pode mudar sua sorte, mude a si mesmo. Encontrando-a num ângulo diferente, você irá deslizando com sucesso onde o fracasso parecia inevitável. Yoga é a habilidade na ação. E esta é uma maneira pela qual o homem sábio governa seus astros ao invés de ser governado por eles. Nas coisas que são realmente inevitáveis e nas quais você não pode mudar sua atitude, permaneça firme. Elas são muito poucas. O Bispo Livre chega a falar em 10%. Eu não sei se ele foi muito otimista. Quando houver um destino tão poderoso que você possa apenas curvar-se ante ele, mesmo então aprenda com ele, e daquele destino você colherá uma flor de sabedoria que talvez uma sina mais feliz não o permitiria colher. E assim, em todas as ocasiões, nós descobrimos que podemos enfrentar e conquistar, e mesmo da derrota, podemos colher a flor da vitória. Muito obrigado pela atenção.